talvez seja bom voltar atrás. Aquilo que nós hoje conhecemos, como alguns chamam, toda a gente chama Palácio Cristal, o Pavilhão Rosa Mota, como sabem, foi construído num cenário particularmente complicado. Em determinada altura houve um Presidente da Câmara do Porto, na altura não era eleito, não sou meu, mas devia ser uma pessoa respeitável, que foi desafiado para trazer um campeonato do mundo de hóquei em patins à cidade do Porto, e então desmontou aquilo que era uma memória que nenhum de nós tem, que era um Palácio Cristal, que era um edifício feito em ferro, com alguns espelhos, e que tinha sido, para todos os efeitos, fazia parte se quiserem, até do imaginário da cidade do Porto. E a cidade ficou com uma, eu diria, com uma enorme saudade relativamente àquilo que tinha tido antes. Isto é uma coisa que é típica da cidade do Porto. É aquilo que acontece hoje com a Avenida dos Aliados do Albarcís, em que algumas pessoas têm memória relativamente àquilo que se calhar antes não gostavam e que era a praça anterior. Mas também o Palácio Cristal, esse feito de ferro, de vidro e de espelhos, tinha sido, na sua origem, altamente contestado. Se lerem Ramalho Ortigão dizia que aquilo era um fole, que era uma loucura e que era uma coisa... Ele não escreve assim, mas podemos dizer, ele achava que aquilo era uma coisa pirosa e nova rica. E esta é, de facto, a história do Porto. Ou seja, cada vez que se faz alguma coisa, contesta-se o que se faz. E isso é a maravilha da cidade do Porto. Portanto, eu não estou aqui a criticar-nos. Nós achamos que tudo deve ser discutido. A verdade é que quando nós chegamos cá há 4 anos e alguns meses atrás, qual era a situação do Palácio Cristal ou do Pavilhão Rosa Mota? A situação é que tinha havido uma última intervenção no tempo do Presidente Dr. Fernando Gomes, que tinha feito as bancadas retráteis que conhecem, mas essa recuperação e essa reabilitação que foi feita foi uma recauchutagem. O palácio foi recauchutado, mudou-se o nome, pôs-se lá umas placas, mas de facto a situação, quer do palácio, quer do jardim, era de uma enorme tristeza. Aparente há 4 anos e meio atrás. O meu antecessor, Dr. Rui Rio, tinha tentado, com algumas entidades privadas e públicas, um projeto para transformar aquilo num centro de congressos, recorrendo aos serviços, aliás, de uma forma que eu considero correta, do arquiteto Loureiro, que é um grande arquiteto da cidade do Porto, e, de facto, havia ali um plano de expansão do Palácio da Bolsa, do Palácio Cristal, que alargava a área de implantação para uma zona que começou a ser muito discutida na cidade. Para terem uma ideia, iria implicar que um conjunto significativo das árvores que lá estavam fossem demolidos e acabar, por exemplo, com aquilo que para a minha geração que lá namorou era uma coisa terrível, que era o lago. Aquele lago onde se a gente cair do barco dificilmente se afoga, iria ficar coberto por aquele edifício. E, de facto, durante alguns anos, o meu antecessor tentou construir ali um modelo envolvendo entidades, como digo, públicas e privadas. Foi feito um investimento grande, mais de €1 milhão, mas o que é facto é que quando nós chegamos a esse projeto, também estávamos a falar num tempo de crise, esse projeto tinha terminado. A cidade não queria o projeto, porque não queria que o Palácio Cristal saltasse para fora daquilo que é a sua redoma, e ao mesmo tempo a economia não permitia que o Palácio Cristal fosse construído nos moldes em que estava pensado. Para nós, a questão do Palácio Cristal não se inseria apenas no seu uso. Todos nós estaríamos de acordo que era preciso um multiusos. Isto é aquilo que o Pedro dizia. Ou seja, aquilo que tinha sido construído para hóquei em patins, em que depois, para aqueles que gostavam de basquete, viram lá jogar o Dover e viram lá algumas coisas de música, sempre com um eco terrível. Eu lembro de ir lá a um concerto do Pedro Abrunhosa, não consegui ouvir uma única palavra do que ele dizia, porque aquilo tudo reverberava. Nós o que precisávamos era, de facto, de alguma coisa que tivesse outros usos. Outros usos que também acreditávamos seriam articuláveis com outras estruturas da cidade, nomeadamente com a alfândega, que está ali tão perto, ali na vertical, mas ali tão perto, e também
a necessidade de densificar a cidade para além da capacidade que tem o Coliseu. Portanto, nós tínhamos uma visão, se quiserem, de que faltava alguma coisa que interligasse todas estas competências que eu tenho. Mas o Palácio de Cristal tinha uma outra característica que para nós era evidente. Se olharem para a cidade, aquela localização é como se fosse uma das rótulas da cidade. Quando olham para a cidade, pensando entre a cota baixa e a cota alta, aquilo está exatamente no socalco superior e ao mesmo tempo é, se quiserem, quase uma fronteira entre aquilo que é a parte ocidental da cidade e o centro da cidade. E foi por isso, seguramente, que lá foi construído. Podia ter sido construído noutro sítio. Ou seja, quem nos antecedeu muitos anos atrás, provavelmente há 80 ou 100 anos atrás, em que houve grandes urbanistas da cidade, estavam menos preocupados com o conceito democrático do que termos que discutir isto, e eles pensaram na altura que aquele era um sítio muito apropriado. E então o que é que nós tentamos, o que é que nós imaginamos? E digo imaginamos porque era preciso que houvesse uma resposta do mercado. Aquilo que nós tentamos perceber foi, será que é possível, não tentando voltar atrás ao antigo Palácio Cristal feito de aço, de ferro e de vidro e de espelhos, porque esse não podemos voltar atrás, mas mantendo aquela redoma, porque nós sabíamos que aquilo que as pessoas naquele momento odiavam, depois iriam ter saudades, será possível dentro disto construir um programa que permita fazer aqui uma coisa à nossa medida, à medida do Porto, onde seja possível, como o Pedro disse, ter as atividades desportivas, ter também os concertos que já não cabem, aqueles que não cabem no Coliseu ou não cabem na Casa de Música, e ter os congressos que não cabem na alfândega, que podem ser articulados com a alfândega, desde que nós consigamos fazer aqui uma ligação. Será que é possível nós, preservando este património, não invadindo os jardins, descendo apenas na vertical, encontrar aqui um modelo possível? E aqui nada como desafiar o mercado. E o processo foi muito complicado. Nós começamos por admitir que precisávamos, além de tudo mais, de ter um justo retorno para a cidade. Ou seja, enquanto no passado, antes de nós, se tinha admitido que a cidade poderia gastar ali uns milhões de euros, e desde logo tinha gasto milhões de euros no projeto, nós resolvemos desafiar a iniciativa privada da cidade. E dizer, pois é que nós não só queremos que isto seja feito, mas nós queremos ser remunerados por isto. E então, preparamos um concurso público, e o concurso público era, e devo dizer que nesse aspecto fizemos uma coisa que talvez nunca tivesse sido feita. Reunimos com todas as forças políticas que estavam representadas na altura no Executivo Municipal. O único que levantou problemas na altura foi a CDU, por razões ideológicas compreensíveis, porque achava que passar isto para o privado era mau, mas as outras forças políticas, quer o PSD, quer o PS, na altura disseram, sim senhor, pois parece-nos uma boa ideia, testarmos o mercado. Vamos avaliar, é um bocadinho como colocar o termómetro, vamos ver se a cidade neste momento acredita no seu futuro e acredita que é possível construir isto e, apesar de tudo, pagar uma justa renda. E, lançado o concurso, depressa verificamos que era possível, e era possível num cenário em que, quando nós chegamos, a economia da cidade e a economia do país não era que era hoje, e de facto demonstramos que havia aqui um valor económico positivo, ou seja, que havia entidades privadas que estavam disponíveis não só para reabilitar aquilo que era para nós um edifício emblemático da cidade e que nós precisávamos reabilitar, que era capaz de interpretar aquilo que era o programa que nós tínhamos definido, mas que além disso estava disponível ainda para pagar uma renda, e é uma renda considerável. E foi isso, portanto, que nós fizemos através de um concurso público, depois com imensas vicissitudes. Eu estou convencido que este equipamento é um equipamento, como digo, por estar na rótula da cidade, é talvez o equipamento mais importante que daqueles que estão neste momento a ser programados, e nós estamos a fazer o Mercado de Bolhão, e estamos a fazer o Terminal Intermodal, e estamos a fazer o Matadouro, mas este é talvez o principal projeto.
E porquê é que é o principal projeto? Em primeiro lugar, porque tendo nós desafiado o setor privado para um investimento que estava previsto ser público e para o qual o anterior executivo tinha pago só pelo projeto mais de 1 milhão de euros e em que estava disponível para meter dinheiro, nós conseguimos que os privados da cidade, ou os privados na cidade, o que é para nós absolutamente a mesma coisa, quem é da cidade ou que está na cidade é a mesma coisa, dissesse, nós estamos interessados, nós vamos interpretar o interesse público, nós vamos construir aquilo que a Câmara Municipal do Porto quer e ainda assim ainda pagamos. Portanto, este para nós era, se quiserem, para aqueles que gostam de química, era o litmus test da nossa política para a cidade. Depois tinha uma outra condição que tem a ver com a situação de rótula de que eu vos falo. Quando nós olhamos para este edifício, nós pensamos, bom, o edifício é engraçado, há quem gosta e quem não gosta, há quem diga que é um disco voador, quem tenha saudades do passado, mas há uma coisa que ninguém ignora. Quando nós pensamos naquilo que queremos fazer na cidade, raramente esquecemos o Palácio Cristal e os seus jardins. E isso também foi um desafio que nós lançamos quando resolvemos sozinhos fazer a Feira do Livro nos jardins ali ao lado. Reparem bem, a Feira do Livro, ao contrário do que se pensa, nunca lá tinha sido feita. Nunca. A Feira do Livro foi feita em muitos sítios, foi feita na Rotunda da Boa Vista, foi feita na Avenida dos Aliados, foi feito aqui dentro, mas nunca tinha sido feito nos jardins. E, de facto, demonstramos o seguinte, aquele é o jardim onde as pessoas querem ir para uma feira do livro, que é muito mais do que vender livros. Portanto, quando nós pensávamos também, olhando para trás, no momento em que a cidade até não tinha, na altura, grande oferta cultural, quais eram os concertos que vocês se recordam? As noites ritual. Num tempo em que praticamente não havia concertos ao ar livre. Mas se nós voltarmos atrás, ao tempo em que ainda não se estragavam os jardins, quando começou a queima das fitas, onde é que nós íamos? Era lá. E mais atrás também, quando pensávamos assim, onde é a Feira Popular, onde era? Era lá. Mas se formos mais atrás, e quando nós não tínhamos um jardim zoológico, porque nunca ninguém nos deu um jardim zoológico, nós íamos ao Palácio Cristal ver um leão cheio de traça que se chamava Sofala, e íamos ver um sagui que não era um macaco e que se chamava Chico. Ou seja, há qualquer coisa nas cidades que tem a ver com a mágica. E a mágica não é construída por nós. É construída por gerações. É construída por demãos. É um bocado como aquelas casas antigas em que a gente vai pintando as portas e vão ficando camadas de tinta. E de facto a camada de tinta era aqui. E foi por isso também que quando nós pensamos que a cidade do Porto muitas vezes tinha sido planificada como se fosse à volta do Azul, agora como é que se chama estas coisas que andam aí pelos ares? Os drones, quando ainda não havia drones, que nós percebemos o seguinte, hoje os recursos que a cidade tem permitem que nós olhemos para a cidade como um drone e não nos aflijamos com aquilo que são os patamares da cidade. E é por isso mesmo que nós, também há 4 anos e meio, fomos ridicularizados por isso, não sei se recordam, dissemos que nós queríamos ter os meios suaves. E identificamos exatamente este território como o território por onde se poderia ascender, desde a Ribeira, até ao nível da restauração, até ao nível do Palácio. E se pensarem agora, aquilo que vai acontecer com o metro do Porto, também ele muito mal entendido, e percebemos que vamos ter ali 2 estações de metro, quase equidistantes, compreenderão que nós estamos a pensar no seguinte, esta rótula da cidade vai ser aquela que vai permitir que alguém, que amanhã vai sair de um sítio qualquer e vai desaguar na Praça da Galiza, ou no Jardim do Carregal, pode entrar calmamente pelos jardins do Palácio, pode ver um centro de congressos, onde pode estar a concorrer um congresso, um jogo, já não sei se é de hóquei em patins, ou o Festival da Eurovisão, ou o Festival da Canção, ou o Zé Cid pode estar lá a cantar, ou pode estar lá a acontecer alguma coisa, ou a Feira do Livro, ou outra coisa qualquer, e pode avançar pela Avenida das Tílias e chegar lá ao fundo e apanhar um elevador e dizer assim, eu agora estou aqui em baixo, e estou em Miragaia, e estou no Rio. E quando for assim, a cidade difícil que nós somos e que parece inexpugnável,
uma cidade resistente aos piratas, e por isso foi construído num morro, passa a ser uma cidade bidimensional, porque nós fomos capazes de a fazer na rótula das 3 dimensões. E é isso exatamente que nós estamos a pensar neste projeto. E é por isso que, apesar de ser, eu diria, e estou muito contente, como sabem, vão começar as obras do Bolhão, finalmente conseguimos as coisas. E o Bolhão é muito importante, e será muito importante para o centro. E naturalmente o terminal intermodal de Campanhã será extraordinariamente importante para Campanhã. E podemos dizer que o matador municipal vai ser, provavelmente, espero eu, o game breaker de Campanhã. E podemos olhar para muitas outras coisas, quando nós pensamos naquilo que é a dimensão que a cidade tem na nossa vivência e no nosso imaginário, aquilo que vai acontecer aqui é aquilo que vai marcar a diferença. Porque foi sempre ali que passou a diferença. E foi ali que passou a diferença exatamente por ela ter sido discutida. Nunca nada foi tão discutido como isto. Nunca nada foi tão discutido. Aquilo que nós estamos aqui a desafiar, o grande desafio, e este é um desafio, e por isso nós gostávamos de falar neste projeto, é que aquilo que nós estamos a desafiar é aquilo que é o imaginário da cidade. As cidades não são feitas só de coisas objetivas. Objetivamente nós gostamos imenso do metro e gostamos imenso do Estado do Dragão. No meu caso, há quem goste mais do Estado do Bessa, eu gosto mais do Dragão. E o molho e tudo mais. Mas as cidades são feitas desta magia e deste imaginário. E por isso, foi por isso que nós escolhemos trazer-vos hoje este projeto que o Pedro também apresentou, para vos dizer o que é que nós estamos a pensar. As cidades não são feitas apenas de história, não são feitas apenas do passado, são feitas também daquilo que nós queremos construir, sem perder a ligação. E a ligação, para invocar o Gabriel Garcia Marques, é o nosso imaginário. Ou seja, é o nosso imaginário que faz a ligação entre o passado e o futuro. Porque o presente não existe. Já passou há um minuto atrás, quando eu falei nisso. E agora estamos à vossa disposição. Muito obrigado.